Amada igreja, vamos nos colocar de pé para procedermos à leitura do texto bíblico, que será a base da nossa mensagem de hoje. Se encontra em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 25. Êxodo 2, de 11 a 25. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Leamos juntos o último. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e unja o pastor Isaías, que nos trará a mensagem da parte do Senhor. Acerca de Moisés. Moisés, homem de Deus. A sua longa e significativa vida de 120 anos é dividida em 3 períodos. 40 anos ele passou no Egito tentando ser alguém. Era príncipe, fora adotado pela filha de Faraó e recebeu o melhor estudo da época, a melhor educação da época. Mas 40 anos ele passou em Midian, no campo, aprendendo a ser ninguém. O coração trabalhado por Deus.
e outros 40 anos ele os passou no deserto, descobrindo que Deus usa o ninguém como instrumento, transformando-o em alguém. Ele foi profeta, libertador de Israel, legislador, estadista, porque ele foi praticamente o governador da nação de Israel, escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele foi também um tipo de Cristo. Algumas atitudes dele apontavam, prefiguravam Cristo. O texto narra um momento da vida de Moisés em que ele não fora ainda chamado por Deus, convocado por Deus para a missão de libertar Israel da escravidão do Egito. No final deste capítulo, Deus mostra a sua providência, intervém, e no capítulo 3 ele convoca Moisés. Deus chama homens imperfeitos. Moisés não era perfeito. Nós que fomos chamados pelo Senhor não somos perfeitos. Ele havia nascido em uma família simples, uma família judia, fora adotado por uma família real, a filha do imperador do Egito, do rei do Egito, o adotou. Então, ele passou a morar num palácio, a receber uma educação privilegiada. Tornou-se príncipe, porque era filho da filha de Faraó. Mas ele não era perfeito. Demonstrava empatia e solidariedade com o seu povo. De vez em quando, ele visitava o povo. E um dia ele encontrou um egípcio agredindo um judeu. E possivelmente aquele egípcio iria assassinar o judeu. Ele interveio e matou o egípcio. Isso fala de sensibilidade à dor, ao sofrimento do seu povo. Ele conhecia profundamente este sofrimento, mas também a injustiça que era ministrada ao povo. O povo estava escravo, submisso, servindo ao Egito nas construções. Então Moisés indignava-se com a injustiça. Então ele cometeu um pecado, ele cometeu um erro, ele cometeu um crime. Assassinou um egípcio. Ele ainda não tinha sido chamado para a vocação profética. Não era perfeito, mas Deus iria trabalhar o seu coração, iria mudar os seus sentimentos, seus pensamentos,
as suas palavras e as suas atitudes. Ele cometeu uma falta grave. Tentou fazer justiça com as próprias mãos. Em outra ocasião, ele agora encontra 2 judeus, conterrâneos, patrícios seus, e eles estavam brigando, e Moisés interveio. Eles reagiram, ambos judeus, criticaram Moisés, recriminaram Moisés, porque ele agiu tentando solucionar aquela crise, aquele problema entre os dois que faziam parte do seu sangue, da sua nação Israel. Disseram a Moisés: quem te pôs por príncipe ou juiz para vires agir entre nós? Queres fazer como tu fizeste com o egípcio? Queres nos matar ou matar algum de nós? Aquelas palavras soaram aos ouvidos de Moisés com muita preocupação. Ele pensou: fui descoberto. Quando eu matei o egípcio, olhei para um lado, olhei para outro e não vi ninguém. Mas alguém viu. E agora eu fui descoberto. Por certo, Faraó saberá. E ele tomou conhecimento. E Moisés teve que fugir do Egito, dirigindo-se a Midian. Ele foi criticado pelos seus. Mas Moisés fugiu de Faraó. Nós não devemos fugir dos faraós da vida. Devemos contestá-los, devemos enfrentá-los, porque esses faraós se apresentam na nossa caminhada cristã como a carne, o mundo e o próprio Satanás. Então, não devemos fugir, mas devemos confrontá-los e enfrentá-los pela fé. Deus chama homens imperfeitos. Moisés teve o seu coração trabalhado por Deus, mas ele não era perfeito. Ele era um homem com suas fraquezas, com suas debilidades. E foi necessário que Deus trabalhasse o seu coração, trabalhasse a sua mente, trabalhasse as suas atitudes. Nós também temos fraquezas psicológicas, sentimentos e reações que não são agradáveis a Deus. Fraquezas morais, pecados, corrupção e fraquezas espirituais. Por isso, a nossa vida precisa estar em total comunhão com Deus. Precisa ser consagrada a Ele, para que o sirvamos com fidelidade, para que
estejamos em comunhão total com Ele e tenhamos intimidade com Ele. Deus chama homens imperfeitos e trabalha o seu coração para que eles estejam de acordo com a vontade do Senhor para cumprir a missão que Deus lhes dará. Mas Deus convoca homens corajosos. Moisés não era tímido num sentido de ter iniciativa e era extremamente corajoso. Ele era destemido e tinha iniciativa. Ele demonstrou coragem para defender o judeu do ataque do egípcio, mesmo se excedendo. Ele demonstrou coragem para defender as 7 filhas de Reuel. Jetro é outro nome do seu futuro sogro. Então ele afugentou os pastores que enxotavam as filhas de Reuel da fonte, para que elas não pegassem a água. Então Moisés era um homem corajoso, demonstrou coragem também ao assumir uma família. Em Midian, ele se casou com Zípora, que significa pequena ave, que era filha de Reuel ou Jetro, que significa amigo de Deus, e teve um filho chamado Gerson, que significa peregrino ou estrangeiro. Então ele era um homem corajoso para defender os seus próprios interesses, para defender o interesse dos outros, e demonstrou coragem também para se deixar trabalhar pela graça de Deus enquanto estava em Midian. Durante 40 anos, aprendendo a ser ninguém, tirando todo o orgulho do seu coração, tirando toda presunção que ele obtivera lá no Egito, como príncipe, filho da filha de Faraó. E ali ele aprende a se submeter a Deus especialmente, e também às outras pessoas. E Deus trabalha o seu caráter, trabalha o seu temperamento, porque a Bíblia declara que Moisés era um homem manso. É claro que ele foi trabalhado por Deus. Neste episódio em que ele matou o egípcio, ele não demonstrou nenhuma mansidão. E não era. Mas Deus trabalhou o seu coração em humildade, em submissão, colocando mansidão para que ele fosse um instrumento de Deus. Um ninguém que se tornava alguém para realizar a importante obra de Deus.
Durante 40 anos, ele tentou ser alguém, lá no Egito. Agora, durante 40 anos, ele aprende a ser ninguém, em Midian, na presença de Deus, porque Deus estava trabalhando o seu coração. Deus chama homens imperfeitos e os aperfeiçoa. Deus chama homens corajosos e coloca mansidão no seu coração. Mas Deus usa quem tem identidade espiritual com Ele. O texto declara: decorridos muitos dias, morreu o rei dos egípcios. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu à presença de Deus. Ouvindo Deus os seus gemidos, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus usa vidas que têm identificação com Ele. Ele não usa qualquer um. Ele usa aqueles que se identificam com Ele espiritualmente. Moisés fazia parte do povo de Deus. Ele tinha uma identificação espiritual coletiva. Era judeu, fazia parte do povo de Deus. Fazia parte da aliança que Yahvé Adonai, o grande Deus, estabelecera com Abraão, Isaque e Jacó. Era a sua identidade espiritual pessoal. Ele estava inserido naquela aliança. Então não era alguém estranho para Deus. Ele tinha total identificação com Deus. Moisés era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus, e Deus ouviu o clamor de seu povo e interveio. O texto diz que o clamor do povo no sofrimento chegou à presença de Deus. E Deus agiu, se lembrou da sua aliança. É uma figura de linguagem. É a chamada linguagem que aponta para uma ação de Deus vista numa perspectiva humana. E no caso aqui, mostra algum sentimento de Deus. Antropopatia é uma palavra um tanto difícil. Então, Deus se lembrou da sua aliança e agiu para abençoar o seu povo, para livrá-lo do cativeiro. E ele vai chamar Moisés. No capítulo 3, tem o chamado de Moisés.
ele é um tipo de Cristo, porque ele foi o libertador de Israel. Foi usado pelo Senhor para libertar Israel do jugo do cativeiro egípcio, apontando para Cristo, que é o libertador espiritual do Israel espiritual. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe ao reino do seu amor. Então, Moisés foi constituído tipo de Cristo. Era uma figura de Cristo. Apontava para Cristo como o libertador do Israel espiritual, que é a própria igreja que ele comprou, que ele libertou com o seu sacrifício vicário, substitutivo, lá na cruz do Calvário. Deus chama homens imperfeitos e os aperfeiçoa. Deus convoca homens corajosos e coloca mansidão no seu coração. Deus usa quem tem identidade espiritual com Ele. Aprenda a ser ninguém. Renuncie. Abra mão de coisas que estão interferindo na sua vida espiritual e na sua maneira de servir a Deus totalmente. Humilhe-se. E Deus tomará este alguém que se tornou ninguém e o fará um instrumento dele, para a sua alegria, para o seu bem-estar e para a glória do seu nome. Vivamos, irmãos, em Deus e para Deus. Ele deseja nos usar. Mas antes de começarmos a obra, Ele deseja fazer algo em nosso coração, em nossa vida, como fez assim com Moisés. Moisés, um homem de Deus, que foi trabalhado pela sua graça, pelo seu amor, para viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.